E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Então, eu prometi para vocês que nós iríamos corrigir aí, né, os 3 exercícios mais votados, né, da última aula, e vamos fazer agora a correção desses 3 exercícios, tá? A gente vai abrir aqui o livro de vocês. Não é esse, é para finalizar um A, né? É esse aqui. Então, ó, vamos finalizar aqui os exercícios. Os mais solicitados foram o 10, tá aqui o 10, o 13 e o 15, tá? Foram os 3 mais solicitados aí para a gente fazer a correção, tá? Então, eu vou só fechar essa página aqui. Então, eu vou aqui, ó. Eu vou estar corrigindo agora a questão número 10 para vocês tentarem entender aqui o que eu vou fazer. Vou abrir aqui o desenho para eu poder escrever aqui no material de vocês, né? Então veja bem, na questão número 10 fala o seguinte, ó, um estudante de física aplica uma força F sobre um livro que está em cima de uma mesa, conforme o esquema apresentado na figura. Lembrando da aula de mecânica, que começa a fazer algumas conjecturas sobre as relações entre as forças que atuam no livro. Então está aqui o desenho. Você percebe que tem uma força, né, puxando para cima, meio que na diagonal. Você tem a normal, a peso e a força de atrito. Então, observe o seguinte, ó, considerando um movimento de velocidade constante, qual das alternativas a seguir expressa de forma mais adequada a relação entre essas forças, gente? Então, aqui, ó, antes de mais nada, ó, aqui está a nossa força F, não é? Está aqui a nossa força F. Essa força F ela tem que ser decomposta. Lembra da decomposição lá? Ela tem que ser decomposta aqui no Fx. Vou chamar aqui de Fx. E ela tem que ser decomposta aqui no que eu vou chamar de Fy. Tá? Então, aí, depois que eu decompus em Fx e Fy, essa força aqui deixa de existir, né? Então, veja bem, gente. Considerando que ele está em movimento, né? E de velocidade constante, lá, velocidade constante, né? Ou seja, ele está em inércia, está em velocidade constante. Então, a resultante das forças que atuam nesse objeto aqui tem que ser nula, né? Ou seja, gente, eu posso afirmar que a nossa força X ela é igual à força de atrito para manter isso aqui em equilíbrio no eixo X, né? Então, minha primeira afirmação é dizer que o nosso Fx vai ser igual aqui ao nosso Φ, que é a força de atrito, tá? Então, o nosso Fx aqui, ele é numericamente igual à força de atrito. Beleza. Bom, qual que é a segunda coisa que eu preciso dizer, né? Eu preciso dizer o seguinte, ó. A força normal mais a força y, a força no eixo y, tem que ser igual à força peso, né? Então, imagina o seguinte, ó, depois de fazer essas observações, né? Porque a normal mais o Fy tem que ser o peso, né? Porque as duas que puxam para cima tem que ser igual a que puxa para baixo para manter esse sistema em equilíbrio. O bloquinho não sair nem flutuando, nem afundar no chão, né? Então, nesse caso, nós temos aqui essas duas afirmações, né? Então, vamos analisar agora as alternativas. Se o nosso Fx aqui, ó, se o nosso Fx ele é igual ao nosso Φ, quer dizer que a força F ela é maior do que a força de atrito, né? Então, já tem aqui, ó, aqui está indicando que é menor, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, está indicando que é menor. Então, a letra A já é falsa. A letra B fala que a força F é maior que a força de atrito. E fala que a peso também é maior que a normal. Essa aqui, a gente foi correta a letra B, né? Por que a peso é maior que a normal? A força peso aqui, ela tem que ser maior que a normal, porque se você somar a normal mais o Fy, tem que dar a força peso, tá? Então essa é a justificativa aí de por que a número 10 é a letra B de bola, né? A outra questão pedida foi a 13, né, que eu falei. A questão de número 13 fala que uma caminhonete sobe uma rampa inclinada
com velocidade constante. Então, ó, mais uma vez aparece a velocidade constante, tá? Levando um caixote em sua carroceria, conforme ilustra a figura a seguir. Sabendo que P é o peso do caixote, N é a normal do piso da caminhonete sobre o caixote e Φ é a força de atrito entre a superfície inferior do caixote e o piso da caminhonete, o diagrama de corpos livre, que melhor representa as forças que atuam no caixote Gente, que forças que atuam no caixote? Então, observa aqui, ó, o nosso caixote está aqui inclinado na carroceria do carro, né? Se esse carro está subindo aqui com velocidade constante, puxando o nosso... Aqui, ó, o Φ está puxando o nosso caixote para cima, né? Até eu agora me confundi, né? A força de atrito, ou seja, é a força que o caixote faz sobre a caminhonete, né? E esse atrito entre o caixote e entre a caminhonete é que faz o bloco subir junto com a caminhonete. Por quê, gente? Porque se por acaso o nosso caixote, a força de atrito fosse para trás, ou não houvesse força de atrito, o carro ia sair e o caixote ia cair no chão, né? Então, beleza. Então, a força de atrito está para cima. A normal, ela sempre faz aqui um ângulo de 90 graus com a superfície, né? Então, a normal está aqui, ó. Tá vendo? Ela sempre faz aqui um ângulo de 90 graus com a superfície. E a peso sempre puxa para o centro do planeta. Então, nesse caso aqui, eu vou validar a alternativa A, tá? E lembrando que essas forças estão aí em equilíbrio, tá? Porque eles estão subindo em velocidade constante, tá? E por fim, a número 15, né? Que para mim é de longe a questão mais difícil, mas ela nem é tão difícil assim. Vamos fazer aqui a questão de número 15. O que nós temos, gente? Observe que tem um helicóptero, né? Esse helicóptero está indo aqui para a direita, ó. Eu não sei porque apareceu esse risco aqui de novo, gente. Oh, meu Deus. Ele está indo aqui para a direita, né? E você tem aqui, ó, a força de tração aqui, né? Nesse caso aqui, a tração está aqui, né? O peso está puxando o baldinho para o centro do planeta, exatamente para baixo, né? Aqui. E a nossa força F está empurrando o nosso baldinho para cá, para fazer essa inclinação, né? Então, se você for analisar, ó, vamos pôr aqui na lousa. Vamos analisar. Você tem aqui, ó, a tração aqui, né? Tá aqui a nossa força de tração. O nosso peso está aqui, não é isso? E você tem a nossa força F empurrando o baldinho para lá, ó. Está aqui a nossa força F empurrando o baldinho para a esquerda e está aqui, ó, nesse ponto aqui o nosso baldinho. Se você for analisar, isso aqui fecha num triângulo, ó. Você tem aqui a nossa tração aqui, você tem o peso aqui e você tem a força F aqui, ó, na horizontal, não é isso? E aqui está o nosso ângulo θ, né? E aqui o nosso ângulo de 90 graus. Pronto, tá aí. Essa aqui é a resolução da 15, porque 15, questão de número 15, tá? Certo, gente? Então, beleza. Aí forma um triângulo, né? Bom, mas o que me interessa? Eu quero saber a força F. Eu quero saber essa força F que é feita, não é isso? E eu tenho a massa do objeto, ou seja, eu tenho componentes aqui que envolvem o peso. Se eu quero saber o F, e se eu tenho a massa que dá para descobrir o peso, então eu tenho que analisar entre seno, cosseno e tangente o que tem esses dois componentes, que é na verdade aqui o cateto oposto e o cateto adjacente. Então eu vou pegar a tangente, né? A tangente de θ é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, não é isso? Beleza, mas a tangente eu também sei que pode ser seno sobre cosseno, né? Beleza. O cateto oposto aqui fica sendo quem? A força F, né? E o cateto adjacente fica sendo a força peso. Gente, o peso eu sei que é a massa vezes a gravidade. Então eu posso escrever assim, ó, seno de θ sobre cosseno de θ igual a força F sobre o peso, que é a massa vezes a gravidade, né? Lembra lá? Força, peso, massa vezes a gravidade?
O nosso seno de θ é 0,6. Sobre o cosseno, ele forneceu também no exercício, é 0,8, né? A força F eu quero descobrir. A massa do objeto é 200 kg e a gravidade na Terra é arredondada para 10, né? Então, o que nós vamos ter aqui, gente? O que nós vamos ter aqui, gente? Nós vamos ter aqui, ó, 2.000, né? Porque 100 vezes 200 é 2.000. Então, vai ficar 2.000 vezes 0,6 vai dar 1.200. Então, vou pegar aqui, ó 0,8 vezes F, 0,8 F. E 0,6 vezes 2.000 vai dar 1.200. Então, eu posso falar, então, que o nosso F, nossa força F, é de 1.200 dividido por 0,8. Então, eu posso falar aí que a nossa força F é de 1.500 newtons, tá? Aí. Bom, gente, resolvi aí as 3 questões que eu falei que ia resolver, né? Então, estão resolvidas aí as questões que eu falei que ia resolver. E agora nós vamos aí, eu vou passar algumas questões para vocês fazerem para mim, do Consolidando os Saberes. Vou explicar o capítulo novo e vou dar um exemplo de exercício, tá? Então, tá aqui Consolidando os Saberes, né? Aqui na página 191. Façam para mim, gente, a página 191 toda e façam para mim a 192 até a questão de número 9, tá? Tá bom. Então, fica aí atividades para casa. Então, da página 191 e 192, do 1 ao 9. Só isso, tá? Depois eu publico no grupo de vocês, na próxima aula, o gabarito dessas 9 questões comentado. Tudo bem? E agora nós vamos finalizar, finalmente, né? Essa apostila 1. Deixa eu vir aqui, ó. Deixa eu fechar aqui para a gente poder mexer aqui no material, né? Então, vou vir aqui, ó. Nós vamos finalizar essa apostila 1A. E vamos iniciar agora a apostila 1B, né? Ou seja, vamos começar agora a falar sobre a aplicação das leis de Newton. Vamos falar da segunda lei de Newton, que é, na verdade, um referencial não inercial, tá? Ou seja, a segunda lei de Newton é o contrário da primeira lei de Newton, né? A primeira lei de Newton diz que os corpos que estão em movimento tendem a permanecer em movimento e os corpos que estão em repouso tendem a permanecer em repouso. Agora, tem casos em que você aplica uma força nesse corpo e esse corpo cria uma aceleração. Ou seja, agora nós estamos estudando as causas do movimento, né? Ou seja, quando e por que o corpo é colocado em movimento, que aceleração esse corpo atinge, né? Para ilustrar bem esse capítulo 6, eu vou colocar aqui agora uma aula disponibilizada pelo próprio poliedro, tá? Vou colocar aqui uma aula do poliedro. E após a explicação do poliedro, eu retorno falando de alguns pontos específicos e resolvendo um ou dois exercícios aqui de exemplo, tá bom? Quer ver? Aqui lá na página... Deixa eu ver que página que é. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Aqui. Lá na página 1... Não, na página 1 não. Na página 145 do material novo, nós já vamos aí... conversar a respeito de alguns exercícios, falar sobre alguns exercícios, vamos tentar entender aí como que funciona. Assista aqui agora a aula do próprio poliedro. Já volto. Fala pessoal, tudo certo? Na aula de hoje a gente vai falar sobre uma aplicação muito importante das leis de Newton, que é sobre referenciais acelerados. Quando a gente falou da primeira lei de Newton, um tópico dizia o seguinte: o referencial ele é inercial quando ele obedece à primeira lei de Newton. Ou seja, se eu aplico a primeira lei de Newton naquele referencial, ela é válida, então ele é inercial, certo? Agora, o que acontece se eu precisar resolver um problema dentro de um sistema de referências, dentro de um referencial que não é inercial, ou seja, ele tem uma aceleração? Como que eu vou fazer isso? Um dos casos mais clássicos que aparece isso é o caso dos elevadores. Aqui eu tenho duas figuras, no primeiro um elevador sem aceleração e depois um com aceleração. No elevador sem aceleração eu não tenho nenhum problema, porque ele é um referencial inercial. Então nesse caso,
Se eu não soubesse nada do conteúdo dessa aula, eu conseguiria resolver sem nenhum problema. Referencial inercial, não tem nada para acrescentar. Agora, o que acontece se o meu elevador tiver uma certa aceleração? Lembrando que eu não estou falando da velocidade, ele pode estar subindo ou descendo, eu sempre vou olhar para a aceleração. Se ele está acelerando ou freando, ou seja, eu preciso olhar para a intensidade e para a direção desse vetorzinho aqui, tudo bem? O que acontece é que quem está dentro do elevador não sabe o que está acontecendo com o meu sistema, ou seja, ele não sabe se ele está acelerado. Só que ele sente uma gravidade aparente que pode ser maior ou menor. Nesse caso do elevador sendo acelerado para cima, eu sinto um adicional de gravidade. E esse adicional de gravidade, ele vai ser numericamente igual a essa aceleração. Só que a gente tem que pensar que essa gravidade adicional, ela está vertical e para baixo, certo? E a minha aceleração do referencial está vertical e para cima. Então, eu tenho que trocar o sentido dessa aceleração para pensar no que alguém que está dentro do referencial está sentindo. Então, eu sei que quando eu estou dentro do elevador e ele começa a acelerar para cima, eu me sinto mais pesado, ou seja, além da gravidade, devido ao campo gravitacional da Terra, eu estou sentindo um adicional. E a mesma coisa acontece se eu tivesse, por exemplo, com o meu elevador acelerando para baixo. Acontece que nesse caso, eu sinto uma gravidade um pouco menor. Por quê? Porque eu estou utilizando a gravidade devido ao campo gravitacional da Terra, só que eu tenho que subtrair essa aceleração do referencial, porque nesse caso ela está para baixo. Então é como se eu tivesse uma gravidade para cima. Eu sei que é um pouco estranho, só que a gente tem que pensar no que a gente está percebendo dentro do meu sistema não inercial. De modo geral, existe uma forma de fazer isso para qualquer sistema, qualquer referencial que não seja inercial. E ela é o seguinte: para corpos dentro de um referencial acelerado, ou seja, não inercial, a gravidade aparente, ou seja, o que vai importar para você, é igual à soma vetorial, isso é muito importante, a gente vai ver no próximo caso, porque é importante, da aceleração da gravidade, que sempre vai ser vertical e para baixo, com o oposto, isso aqui é muito importante, da aceleração do referencial, tudo bem? Então, nesse caso, que está desenhado aqui, eu tenho a gravidade vertical e para baixo e eu tenho essa aceleração do referencial vertical e para cima. Qual vai ficar a minha gravidade aparente? G para baixo mais esse A para baixo. Eu me sinto mais pesado. Agora, se o meu referencial estivesse acelerando para baixo, seria G para baixo menos, ou melhor, mais um A para cima. Tudo bem? No caso, se eu fosse somar só os números, seria um G para baixo menos algum valor para dar a aceleração da gravidade aparente. Tudo bem? Agora a gente vai fazer um exercício para entender como isso está funcionando. O que é essa gravidade aparente e como que eu utilizo ela. O exercício diz o seguinte: um elevador tem aceleração vertical para baixo com módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, vertical para baixo, então eu tenho essa aceleração desse jeito, de 2 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Uma pessoa de 100 kg está dentro do elevador sobre uma balança. Então, 100 kg é a massa da pessoa, elevador, dentro do elevador, sobre uma balança. E a minha pergunta é a seguinte: qual será a marcação da balança, dado a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado? Eu sei que se meu referencial fosse inercial, ou seja, ele não tivesse essa aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, eu subiria na balança e ela marcaria 100 kg. Agora, eu e a balança estamos dentro do elevador e a gente está sentindo uma gravidade diferente do G igual a 10. Eu estou sentindo uma gravidade aparente, que pode ser maior que 10 ou menor que 10, dependendo dessa aceleração. Tudo bem? Ou seja, a balança ela vai marcar ou mais que 100 ou menos que 100. Tudo bem? Nesse caso, a minha aceleração ela está vertical e para baixo. Logo, o acréscimo ou decréscimo de aceleração gravitacional que eu tenho que colocar é um vetor vertical e para cima de módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então o que eu vou fazer agora é o seguinte: eu tenho elevador, G igual a 10, a aceleração igual a 2, tudo bem? E a gravidade aparente lá dentro vai ser o G, que é vertical para baixo, menos A. Por que menos A? Porque aqui dentro eu tenho que inverter esse vetor aceleração, tudo bem? O que eu sinto dentro do referencial é o contrário do que o meu referencial está fazendo, tudo bem? Nesse caso, a minha gravidade aparente vai ser 10 menos 2, então vai ser de 8 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, resumindo o meu problema, independente do que esteja acontecendo dentro do elevador,
você vai resolver qualquer que seja o problema, só que agora, ao invés de usar gravidade igual a 10, você vai usar 8. Pronto! A única mudança que você tem que fazer quando o seu referencial está acelerado é, ao invés de usar a gravidade igual a 10, você vai substituir pela gravidade aparente, e esse é o procedimento para calcular qual é essa gravidade aparente. Então agora eu vou continuar resolvendo o exercício como se fosse um exercício normal, eu não tivesse esse problema de referencial acelerado, só que agora a minha gravidade eu vou substituir sempre por 8 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então agora o meu peso aparente, o peso que eu estou sentindo lá dentro, vai ser a minha massa, porque a massa não está mudando, vezes a gravidade aparente. Lembrando que onde tinha G, eu vou para G aparente. A minha massa é de 100 kg, vezes 8, que é a nova aceleração da gravidade, a gravidade aparente, vai ser de 800 newtons. Só que balança não marca peso, balança marca massa. A marcação da balança ela faz o seguinte, ela pega o peso que ela está sentindo, aquela força, e divide por 10, porque a balança não sabe que a gente está dentro do elevador, então ela sempre vai dividir por 10. Ou seja, a marcação da balança é o peso aparente dividido pela gravidade. Como ela não sabe que a gravidade lá dentro é um pouco diferente, essa gravidade aparente, então ela continua dividindo por 10. Por isso que quando eu estiver dentro desse elevador, em cima da balança, a balança vai marcar 80 kg. Então uma pessoa de 100 kg dentro do elevador, que tem uma aceleração vertical e para baixo, de módulo 2 metros por segundo, nesse caso a balança vai marcar apenas 80 kg. Tudo bem com isso? Certo? Agora a gente vai para o próximo caso clássico de referencial acelerado, que são os casos dos veículos, ou o caso mais clássico que é o do trem. Nesse caso, eu tenho um trem, ou que seja um veículo qualquer, e eu tenho uma pessoa. Eu tenho, mais uma vez, a gravidade, ela sempre vai estar aí, só que agora o meu referencial ele não está acelerado para cima ou para baixo. Ele está acelerado, nesse caso, para a direita ou para a esquerda. No caso da figura, acelerado para a direita. A regra que a gente vai utilizar é a mesma. Para quem está dentro do referencial, eu vou pegar esse vetor e eu vou inverter ele para colocar a gravidade aparente. Então, nesse caso, o G continua o mesmo, porque não muda, e a aceleração lá dentro que eu estou sentindo vai ser para a esquerda. Vamos ver se isso faz sentido? Se você está num carro e ele arranca para frente, a sua sensação é de ser jogado para trás. E se você está num carro e ele freia, a sua sensação é de ser jogado para frente, tudo bem? Então a gente tem que pensar que o meu referencial tem uma aceleração. O que eu sinto dentro dele é o contrário. Lembrando que a gravidade G nunca vai mudar, porque ela não é uma aceleração de referencial, tudo bem? Nesse caso, a minha gravidade aparente vai ser a soma vetorial, como eu disse alguns segundos atrás. A gravidade aparente é a soma vetorial da aceleração da gravidade com o contrário da aceleração do meu referencial, certo? Agora, como isso é uma soma vetorial de dois vetores perpendiculares, para eu calcular a minha gravidade aparente, eu tenho que fazer Pitágoras. A gravidade aparente ao quadrado vai ser a aceleração do meu sistema ao quadrado mais a gravidade G ao quadrado. Nesse caso, tirando a raiz, a gravidade aparente, o que eu estou sentindo lá dentro. Com essa direção e esse sentido, tem o módulo raiz de A ao quadrado mais G ao quadrado. Um detalhe importante é que aqui eu tenho um ângulo θ, que é o ângulo que a minha vertical faz com a gravidade aparente. Vou apagar aqui para vocês verem melhor. Então, esse ângulo θ é o ângulo da vertical do G com a gravidade aparente. E é importante eu saber calcular ele. Para saber, além do módulo desse valor da minha gravidade aparente, eu tenho que saber para onde ela está apontando, tudo bem? Nesse caso, eu só vou pegar esse triângulo e olhar o seguinte. Esse é um cateto oposto ao ângulo θ. Se eu pegar esse ângulo de 90 graus aqui, eu tenho um triângulo retângulo. E esse aqui é o cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente é a tangente do ângulo θ. Então, a tangente desse ângulo θ vai ser a minha aceleração dividido pela aceleração da gravidade. Tudo bem? Agora, mais uma vez, a gente vai fazer um exemplo numérico para entender como que isso funciona na prática, o que o exercício pode perguntar para você. Nesse caso, ele diz o seguinte: no teto de um trem, acelerado horizontalmente com 10,5 metros por segundo ao quadrado, está preso por um fio um corpo de 10 kg. Dado G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule. Então aqui está a representação. Eu tenho a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e uma aceleração de 10,5 metros por segundo ao quadrado por parte desse veículo. Eu sei que a sensação da bolinha que está presa no fio
é de ser jogada para trás. Então a minha gravidade aparente, ela vai estar nessa direção. Aqui o 10,5 e aqui o 10. Agora, primeiro eu quero saber a tração no fio. Agora vamos entender o seguinte, para quem está lá dentro, para o fio principalmente, ele não quer saber se eu tenho aceleração A e uma gravidade G. O que ele está sentindo é uma gravidade aparente nessa direção aqui, tudo bem? Ou seja, para ele, se sempre a gente resolvia o peso era igual à tração, se eu tivesse só um objeto preso, no teto, por exemplo, o que acontece aqui é que a tração vai ser igual ao meu peso aparente, porque a tração vai estar apontada para cá, tração, e aqui vai estar apontado o meu peso aparente, tudo bem? Agora, primeiro eu vou calcular qual é a minha gravidade aparente, usando a fórmula que a gente acabou de ver, raiz de g ao quadrado mais a ao quadrado, tudo bem? Tirando essa raiz, eu encontro que a gravidade aparente ela vale 4,5 metros por segundo ao quadrado, consequentemente o meu peso aparente, deixa eu só apagar aqui, o meu peso aparente ele vai valer massa vezes a gravidade aparente, massa não vai mudar por causa do referencial, continua sendo de 10 kg, a gravidade aparente 14,5 metros por segundo ao quadrado, consequentemente a minha tração, que é o peso aparente, exatamente 145 newtons. Essa é a resposta do item A, então 145 newtons é o valor na tração do fio, tudo bem? Agora B, o ângulo do fio com a vertical. Substituindo os dados naquela fórmula, a tangente do ângulo θ é a aceleração A sobre a gravidade G, então 10,5 sobre 10, isso vai dar 1,05, e é claro que a gente não sabe de cabeça exatamente quanto vale esse ângulo, mas eu posso escrever que θ é o arco cuja tangente vale 1,05, e por questão só de curiosidade, eu fiz essa conta, o ângulo θ vale aproximadamente 46,4 graus, tudo bem? Não se importem com essa última linha, a gente precisa de calculadora para fazer isso, normalmente uma questão de vestibular pararia nessa pergunta aqui. Tudo bem? Tranquilos com isso? Então, pessoal, na aula de hoje a gente entendeu como resolver um exercício onde eu tenho um referencial não inercial, ou seja, um referencial acelerado, certo? Então, bons estudos e até a próxima aula. Então, pessoal, voltando aqui, né, depois da explicação aí do professor Eduardo do sistema poliedro, só para complementar algumas coisas do que foram ditas e falando coisas até mais básicas, né? O que nós temos, gente? O que é aceleração, na verdade? É a variação de velocidade, né? E nesse caso, quando a gente fala de aceleração vetorial, por exemplo, né? Vamos falar primeiro de aceleração vetorial. Imagina um objeto que faz uma curva, né? Não repara não, gente, esse objeto faz uma curva aqui, tá? Em determinadas posições dessa trajetória, o que você tem, ó? Você tem o seguinte, ó, vamos supor que esse corpo está fazendo uma curva, é um carro, vamos supor que é um carrinho, né? Esse carro está olhando ele por cima e ele está fazendo uma curva da rodovia, né? Então o que vai acontecer então? Ele, além de estar fazendo a curva, ele está aumentando a velocidade. Então o que isso significa? Isso significa que esse carro ele tem uma aceleração, que eu vou chamar de aceleração tangencial, tá? Essa aceleração é uma aceleração que aumenta a velocidade, né? E ele também tem uma aceleração que é apontada para o centro do círculo, né? Que eu vou chamar aqui de aceleração centrípeta, né? Aqui, ó, vou chamar de aceleração centrípeta. E a soma vetorial dessas duas acelerações aqui, eu vou ter aqui então a minha aceleração aqui, ó, aceleração total, né? Então tá aqui a nossa aceleração total. Tudo bem? Bom, gente, isso aqui que a gente chama de aceleração vetorial, né? Então, por exemplo, ó, a minha aceleração total ao quadrado, a aceleração total um pouco com A maiúsculo e a tangencial com A minúsculo, né? Porque se você for analisar, formou um triângulo, não formou? Ó? Você pode fazer um triângulo aqui, ó. Com esse triângulo aqui, você pode pôr a aceleração total, né? Aqui. Nessa parte que você pode pôr a aceleração centrípeta. E nessa outra parte que você pode pôr a aceleração tangencial, né? Que é a aceleração que aumenta efetivamente a velocidade do veículo, né? Ah, professor, se a aceleração tangencial é o que aumenta ou diminui a velocidade do veículo, o que seria a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta é aquela que muda a direção da velocidade e não o número, né? Pode ser que o carro esteja fazendo uma curva
né, ele esteja com velocidade lá no velocímetro constante, ou seja, ele não tem aceleração tangencial e tem apenas aqui, apontando para o centro do círculo, a aceleração centrípeta. Tá? Então você tem a aceleração total ao quadrado, que é a hipotenusa, né, hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos outros catetos ao quadrado. Então eu posso falar que a minha aceleração total ao quadrado é igual à minha aceleração tangencial ao quadrado mais a minha aceleração centrípeta ao quadrado. Essa aqui é a fórmula da aceleração total, tá? Então, essa aqui é a aceleração total do nosso veículo fazendo a curva ali na estrada. Então, vamos fazer alguns exercícios para a gente tentar contextualizar aí o que nós aprendemos agora, né? E o que eu acabei de falar aqui sobre aceleração vetorial, né? Gente, e a aula do professor Eduardo Poliedro foi falando sobre acelerações, sobre elevador, né? Nós vamos falar sobre os casos específicos do elevador a partir da próxima aula, depois falar sobre polias. Então é importante que vocês já vão diagnosticando, já vão tendo essa malícia de que é aceleração, né? Como que as coisas funcionam, porque nós vamos estar utilizando isso nas próximas aulas, tudo bem? Então vamos pegar aqui o material de vocês, para a gente fazer aqui algumas... Vou fazer a primeira atividade com vocês, e aí depois eu peço para que vocês façam aí as próximas atividades, tá bom? Número 1 fala assim, um móvel desloca-se pela trajetória ABCDEF, onde AB, CD e EF são segmentos de reta e BC e DE são arcos de circunferência. Sendo constante o módulo da velocidade em todo o percurso, é correto afirmar que... Vamos analisar aqui, gente. Deixa eu pegar mais uma vez o desenho para eu poder escrever aqui no material com vocês. Então, vamos lá. Então, primeira afirmação. No movimento entre A e F, A está aqui, então começa aqui, e F é onde termina aqui, né? Então, no movimento entre A e F, a aceleração do móvel é nula. Gente, ele realmente disse que a velocidade dele é constante em todo o percurso, né? Olha lá, o módulo, ou seja, o número da velocidade em todo o percurso ela é constante. Ou seja, realmente a aceleração tangencial é nula durante todo o percurso. Mas não posso afirmar que a aceleração do móvel é totalmente nula, porque nesses pontos aqui, entre B e C e entre D e E, ele fez curvas. Lembre-se da nossa explicação lá que quando você faz uma curva, você tem uma aceleração chamada de quê? De aceleração o quê? Centrípeta, né? Então, se você tem a centrípeta, eu não posso dizer que a aceleração é nula. Agora, se ele falasse, não, a aceleração tangencial é nula, aí eu ficaria calado, tá? Aí você tem que na letra B, apenas o movimento entre A e B, a aceleração é nula. Entre A e B... Apenas entre A e B é nula, realmente, entre A e B aqui é totalmente nula. A aceleração tangencial é nula, faz curva? Não, então não tem aceleração centrípeta, também é nula. Mas espera aí, apenas entre A e B a aceleração é nula? Não, entre E e F também, Entre E e F também é uma linha reta, também não tem aceleração centrípeta e não tem aceleração tangencial. A letra C fala assim, o movimento entre A e F é retilíneo uniforme. Entre A e F não é retilíneo, porque se ele fosse retilíneo, ele iria somente em linha reta, ele fez curvas, né? Então já desmistificou isso aí, e uniforme não é retilíneo uniforme, retilíneo é linha reta, então desconsidera a letra C. Na letra D fala o seguinte, o móvel possui aceleração não nula apenas nos trechos BC, BC é aqui, aqui é BC, e no trecho BC e DE, né? E DE é aqui, Então, realmente, nesses dois trechos aqui e aqui, a aceleração total, no caso, é não nula, porque você tem aceleração centrípeta, pode não ter em nenhum momento a aceleração tangencial, mas você tem sim a aceleração centrípeta, tudo bem? Então, agora que a gente teve essa aula aí, uma aula mais longa, mais demorada, vocês farão para mim aí todos os exercícios da página 145, tá, gente? Então, vocês podem fazer aí todos, o 2, o 3, o 4 e o 5. Eu acho que tá bom aí. E à tarde a gente vai discutir um pouco mais, falar um pouco sobre esse aplicando conhecimentos, discutir esses exercícios. Minha prioridade é discutir e tentar resolver junto com vocês
o máximo de exercício de aplicando conhecimentos que o nosso tempo permitir, né? Não adianta também eu prometer uma coisa que eu não vou conseguir cumprir, tudo bem? Então tá aí, tá explicado o primeiro capítulo da frente B, e aí devagar nós vamos juntos resolvendo o exercício e tirando as dúvidas, tá bom? Um abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima. Até a tarde. Um abraço.